Que vozes você tem escutado? Que vozes você tem escutado? Irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós estamos vendo, ouvindo e sentindo tudo aquilo que Deus já revelou, que Jesus revelou há 2000 anos atrás, a respeito da volta de Jesus. Nossos olhos estão presenciando toda uma movimentação, tudo aquilo que já foi revelado há milhares de anos atrás, nós estamos presenciando, nós estamos fazendo parte dessa história. E Jesus disse que nesses tempos seriam tempos difíceis, não seriam tempos fáceis, seriam tempos difíceis, seriam tempos de conflitos, seriam tempos de guerra. É o que nós estamos vendo, nações se levantando contra nações, pessoas em conflitos. Ontem mesmo eu estava no posto de gasolina, abastecendo o carro, e daqui a pouco um homem começou a gritar com o frentista, eu falei, eles vão brigar aqui. No trabalho, as pessoas estão se desentendendo. Na vizinhança, as pessoas estão se desentendendo. Conflitos, tempos difíceis. O amor de muitos se esfriaria. E é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Quando nós olhamos o cristianismo na Europa, nós vemos um povo frio. Lá que foi um berço de muitos avivamentos, muitos missionários vieram para cá para trazer o evangelho, estão se esfriando. As igrejas estão se esfriando. Igrejas que antes eram fervorosas, hoje se transformaram em bares. Amor de muitos se esfriando. Nós vemos que aqui no Brasil, nós vemos o cristianismo crescendo, mas a pergunta que eu te faço, será que todos realmente são verdadeiramente cristãos? Eu louvo a Deus pela vida da nossa igreja, porque a nossa igreja tem sido fiel na palavra. Não temos andado por moda, não temos andado trazendo o mundo para dentro, mas não, levando o evangelho para o mundo. E vamos continuar assim, para a honra e glória do Senhor. Filhos se levantando contra pais, pais se levantando contra filhos, essa é a realidade. E nesse mundo de conflito, de guerra, talvez a gente não vivencie uma guerra física como está acontecendo em Israel, como está acontecendo lá na Rússia, mas existe uma guerra que ela é real, acontece todos os dias, que é uma guerra espiritual. Existe uma guerra espiritual sendo travada, muito forte, e todos nós estamos fazendo parte dessa guerra. E o campo de batalha dessa guerra espiritual é na nossa mente, onde muitas vezes o inimigo ele vem fortemente atacar e destruir, para matar, roubar e destruir as nossas vidas, no campo da nossa mente. E uma das armas poderosas dessa guerra, dessa batalha espiritual, são palavras. Palavras muitas vezes que entram no mais profundo da nossa alma. Entram trazendo feridas e marcas profundas. Na terça-feira passada nós tivemos um culto maravilhoso aqui. Quem não participou, recomendo que assista. O pastor André trouxe o testemunho de vida dele, do que Deus fez na vida dele. E uma coisa me chamou a atenção. Uma palavra foi dita e entrou naquele coração de tal forma que aprisionou a vida dele durante a juventude e a adolescência dele. Está aqui o pastor André. Deus te abençoe, pastor André. Sua palavra foi muito abençoada. Uma palavra aprisionou a vida desse homem, mas o poder de Deus libertou.
Eu tive a oportunidade de fazer um treinamento, uma vez numa concessionária lá em Sorocaba. E nós falávamos ali justamente sobre essa questão de fraturas emocionais. Palavras que muitas vezes entram e nos travam. E ali tinha um jovem, um excelente vendedor. E ao final ele chegou para conversar com a gente, estava eu e uma colega de trabalho, que a gente fazia o trabalho juntos. E ele chegou e ele falou assim, eu tenho um negócio que é aqui dentro, ó, que me segura, que me trava. Parece que eu vivo com esse negócio aqui, engasgado na garganta. E aquela mulher que estava comigo, uma senhora que estava comigo, que ela, usada por Deus ali naquela hora, ela virou e falou assim, que vozes você escuta? E ele falou assim, que eu nunca teria sucesso na minha vida. E nós perguntamos para ele, quem falou isso? Meu pai. Meu pai falou que eu nunca teria sucesso na minha vida. E então nós perguntamos, seu pai é vivo? Ele é. Tem 92 anos e está internado. E nós falamos para ele, você precisa perdoar o seu pai. Não perca essa oportunidade. Você precisa liberar perdão ao seu pai. E aí aquele jovem saiu. 15 dias depois a gente volta para aquela empresa. E ele está com um sorriso no rosto. Um semblante diferente. E ele falou, eu fiz o que vocês falaram. Eu fui no hospital. Procurei meu pai, falei com ele. E ele falou assim, meu pai tem 92 anos. Meu pai nunca me abraçou. Meu pai nunca me beijou. E naquele dia, meu pai chorou. Eu pude perdoar ele. E nós terminamos abraçados. Pela primeira vez, meu pai me abraçou, me beijou e me disse, eu te amo. Passou um mês, nós voltamos naquela empresa, e aquele jovem veio feliz, alegre. E ele falou assim, eu preciso contar uma coisa para vocês. Mês passado, eu bati o recorde de vendas no Brasil. Eu fui o número 1 em vendas Volkswagen no Brasil. Meus irmãos, uma palavra aprisionou aquele rapaz. Número 1 em venda Volkswagen. Mas por anos ele andava com algo aqui travado. Uma palavra acorrentando a vida dele. A pergunta que eu te faço nessa noite, que vozes você tem escutado? Que vozes você tem escutado? Queridos, cada um de nós tem um propósito nessa terra. Você e eu não estamos aqui por um acaso. Teve uma época na minha vida que eu estava passando por umas situações meio difíceis. E parece que tudo estava travando. E naquele momento, eu pensava assim, poxa vida, esse mundo está tão difícil. Eu queria ter nascido na época dos meus avós, dos meus bisavós. Eu acho que eu nasci no tempo errado. Porque lá as pessoas tinham palavra, lá as pessoas tinham respeito, lá eu acho que as coisas eram mais simples. Hoje é tudo muito complicado. Eu comecei a pensar assim. Mas um dia Deus me visitou e falou assim, meu filho, o tempo dos seus bisavós foi para os seus bisavós. O tempo dos seus avós foram para os seus avós. Eu te coloquei nesse mundo para esse tempo. Cada um de nós não é um erro de percurso. Cada um de nós, Deus tem um propósito para esse tempo. Hoje, 27 de outubro de 2024, foi para esse
tempo que Deus te colocou. Foi na sua família, na sua casa que Deus te colocou. Foi na sua vizinhança que Deus te colocou. Foi no seu trabalho que Deus te colocou. Sabe por quê? Porque Ele tem um propósito para fazer na sua vida. Você não é um erro de percurso. A palavra de Deus diz, Eclesiastes 3:11. Eclesiastes 3:11 diz assim: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Tudo tem um propósito, sua vida tem um propósito, só que nós somos tão pequenos, que nós não conseguimos compreender a grandeza e os propósitos de Deus. Por isso que às vezes a gente falha. Por isso que às vezes a gente tropeça. Por isso que às vezes a gente anda desanimado. Porque se a gente compreendesse o que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida, meus irmãos, nós somos o povo mais feliz desse mundo. Porque Deus tem coisas lindas para a gente. E o inimigo, ele sabe que Deus tem propósito na sua vida. Ele não sabe o que é, mas ele sabe que você e eu somos especiais para ele. Ele sabe. Eu estava aqui e eu amo. Louvado seja Deus por essa visão. Louvado seja Deus. Eu lembro quando o pastor Amir começou a sonhar com outros irmãos do louvor, né, levitas, começaram a sonhar com esse projeto. Minha filha ainda dedilhava. E hoje, que alegria poder ver ela aqui, fazendo esse trabalho. E sabe, eu fico emocionado de ver eles. Eu não sei vocês, mas eu fico ali, às vezes eu não consigo nem cantar que eu choro. E eu acho lindo ver eles tocando. Eu acho lindo ver o Davi ali, ó, com a guitarra. O Mateus com baixo. E eu vi lá uma hora o Mateus com baixo e cantando. Que coisa linda! Que coisa linda! Mas meus irmãos, quando eu olho para minha filha, quando a gente cruza o olhar aqui, e ela olha para mim, eu olho para ela, é algo especial. Sabe o que significa isso? Quando Deus olha para você, é algo especial. Quando Deus olha para você, que é filho dele, é algo especial. O inimigo, ele não sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida, mas ele sabe que quando Deus olha para você, ele olha diferente. E por isso o inimigo, ele fica doido, querendo te destruir, querendo acabar com você, querendo trazer circunstâncias para te prender e te amarrar e te aprisionar. Trazendo palavras muitas vezes para o seu coração que te prendem, te amarram por anos, impedindo você de viver o melhor de Deus na sua vida. Mas eu amo essa palavra e eu leio, acho que toda pregação, as últimas pregações pelo menos, eu sempre falo esse versículo. Porque isso tem um significado muito na minha vida e eu quero que vocês entendam o significado dessa palavra. Porque hoje aqui nessa noite haverá cura. Vozes serão silenciadas. Eu profetizo, meu irmão e minha irmã, que essas vozes que têm segurado a sua vida até hoje, não segurarão mais. Essas vozes vão se silenciar. Porque a palavra de Deus diz, em Efésios, capítulo 1, em Jeremias 29, de 11 a 14, que diz assim: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e de não lhe causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Os planos que Deus tem para nós são planos de vida e não planos de morte. Efésios capítulo 1, de 3 a 5, diz o seguinte, Efésios 1, de 3 a 5,
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isso aqui é para a gente, irmãos. Ei, isso aqui é para a gente. O Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo, Deus já te conhecia. Antes da criação do mundo, Deus já tinha algo especial e planejado para a sua vida para o ano de 2024. Porque Deus nos escolheu nele antes mesmo do mundo, da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus nos escolheu, irmãos. Eu e você somos escolhidos de Deus. Pastor, mas e se eu não for predestinado? Não tem uma discussão? Predestinado, não predestinado. Não tem essa discussão? Queridos, João capítulo 3, versículo 16 diz o quê? Vamos lá, igreja? É para os predestinados ou é para todo aquele? Meu irmão, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você vira predestinado. Nós somos escolhidos de Deus. E Deus tem um plano. E como diz lá em Jeremias 29:11, eu que sei os planos que tenho para vocês, planos de vida e não planos de morte. Para os filhos de Deus. Que vozes você tem escutado? Nesses últimos dias, nesses dias de aflição, nesses dias difíceis que Jesus disse que a gente passaria, que vozes você tem escutado? São vozes de destruição? São vozes de aprisionamento? Abra bem os ouvidos para o que eu vou falar. Meu irmão, essas vozes, se você tem ouvido vozes de destruição, de aprisionamento da sua vida, de afastamento, de destruição da sua casa, da sua família, de destruição da sua vida, de destruição das promessas que Deus tem para a sua vida, essas vozes estão vindo do inferno. Essas vozes estão vindo do inferno para a sua vida. Mas pastor, quem me disse essa voz? Foi meu pai. Quem me disse essa voz? Foi minha mãe. Eles eram servos de Deus. Eles eram homens e mulheres que andavam com Deus. Ou de repente não eram. Pastor, quem me disse isso? Foi um irmão lá da igreja. Temente a Deus. Está todo domingo lá. Foi um pastor. Queridos, deixa eu falar uma coisa. Nós temos que tomar cuidado. Porque muitas vezes a nossa boca ela pode ser instrumento de vida, mas também pode ser instrumento usado por Satanás. Pedro era um homem de Deus, sim ou não? Apóstolo. Discípulo de Jesus. Se hoje nós estamos aqui, 2024, falando de Jesus, é porque esse homem morreu pelo Evangelho. Morreu para que essa mensagem, a mensagem da cruz de Cristo chegasse aqui. E essa mensagem nos alcançou. Mas o próprio Jesus falou em certa ocasião: Pedro, quem você acha que eu sou? E ele ali usado pelo Espírito Santo, por Deus, pelo próprio Deus, fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro, foi Deus quem colocou essas palavras na sua boca. Mas poucos minutos depois, aquele mesmo Pedro,
que foi usado por Deus, vem com uma palavra para tentar desviar o foco e tirar a missão de Jesus Cristo. Nós temos que tomar cuidado. Nós precisamos entender e discernir quais são as palavras que estão vindo sobre a nossa vida. Se elas são palavras de vida, receba, porque essas palavras estão vindo do céu. Mas se são palavras de morte para o seu casamento, para a sua vida, para a vida dos seus filhos, para a sua casa, rejeite em nome de Jesus. Porque palavras do inferno, o inimigo ele sabe que você é queridinho de Deus. O inimigo ele sabe que você é filho de Deus. O inimigo sabe que Deus tem planos e propósitos. E ele vai tentar de toda forma tentar te destruir, te algemar, te amarrar para que isso não aconteça. Mas maior é o nosso Deus. E essas palavras, a partir de hoje, não terão mais poder sobre as nossas vidas. Essas palavras serão canceladas. Mesmo que tenham vindo de pessoas que você ama. Às vezes, irmãos, na nossa carnalidade, no nosso momento de ira, em momento de dor, em momento de raiva, vêm palavras. E nós lançamos palavras. Mas em nome de Jesus, vamos ter discernimento, para que quando saírem palavras de morte da nossa boca, nós possamos reconhecer isso e falar, chegar no naquele familiar, naquela pessoa para quem a gente lançou aquela palavra, e falar, meu irmão, meu amor, meu filho, minha filha, perdão, está cancelada essa palavra em nome de Jesus. E eu profetizo bênção na sua vida, eu profetizo bênção na sua casa, eu profetizo bênção sobre você. Essa palavra ela não tem poder, me perdoa. Foi um momento de ira, um momento de dor, um momento de ferida. Mas eu declaro em nome de Jesus que essa palavra está cancelada. E se você recebeu essa palavra, você, meu irmão e minha irmã, pelo sangue de Jesus, você tem autoridade para falar, essa palavra está cancelada na minha vida. Essa palavra não tem mais poder na minha vida. João capítulo 8, versículo 44. João capítulo 8, versículo 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Quem disse isso foi Jesus. Quem disse isso foi Jesus. Porque tinha lá os fariseus que não estavam aceitando a palavra deles, não conseguiam entender o que Jesus estava falando, não tinham discernimento da palavra de Jesus, que aquela palavra vinha do céu. Então ele disse assim, olha, vocês não estão entendendo, sabe por quê? Porque vocês pertencem ao diabo e querem realizar o desejo dele. Ele é o pai da mentira. Portanto, meu irmão, toda palavra de maldição que veio sobre a sua vida, que veio sobre a sua casa, é mentira. É mentira. Você não precisa ouvir essas palavras. Você não precisa tomar posse dessas palavras. Essas palavras não precisam mais acorrentar você, aprisionar você. Por isso eu pergunto novamente, que vozes você tem escutado? Que vozes tem te empreendido? Queridos, hoje é dia do Espírito Santo fazer algo novo na sua vida. Algo novo na sua casa. Meus irmãos, tem algo sobrenatural acontecendo nesses últimos dias aqui. Algo sobrenatural está acontecendo na vida da nossa igreja. Se você não está sentindo, se você não está percebendo, abra bem seus ouvidos, abra bem seus olhos espirituais, comece a buscar a Deus, porque está chegando, já está começando um tempo, uma estação nova na nossa igreja.
E essa estação é para todos. Eu estou impressionado com o que Deus está fazendo. Alguns domingos atrás eu tive a oportunidade de ministrar uma aula na escola bíblica dominical pela manhã. Ministrei 2 aulas. Então, aqui Tadeu e Sueli que estavam lá, né? Participando junto com a gente. Alguns outros irmãos estavam lá com a gente. E uma das aulas que eu ministrei foi o avivamento e a missão da igreja. E ali nós falamos sobre avivamento. Estão lembrados dessa aula, Sueli, Tadeu? Ali nós estávamos falando sobre isso. Irmãos, parece que foi algo lindo. Vocês vão se lembrar, porque depois que a gente saiu da classe, que foi abençoada, entramos aqui, pastora Meire falou exatamente tudo aquilo que a gente falou ali. Nós não alinhamos nada. Nós não conversamos nada a respeito. O que é isso? Se vocês não perceberam, todos os cultos da nossa igreja, seja de manhã, tarde, de noite, de terça-feira, a mesma palavra está vindo. É um tempo, é uma nova estação, é um avivamento. Vai vir um avivamento, vai vir um avivamento. Hoje pela manhã, o pastor Roberto, desse púlpito, o pastor o homem que Deus tem usado para liderar esse ministério, da boca dele saiu: vai haver um avivamento. Não é coisa da cabeça dele. É o que o Espírito Santo de Deus está fazendo no nosso meio. E eu não sei vocês, mas eu fico... Não tenho nem palavras. Porque eu vou vivenciar e ver isso tudo acontecer. Meus irmãos, é lindo. Mulheres, o seminário de vocês vai ser algo extraordinário. Se você não está inscrita nesse seminário, faça hoje, porque amanhã encerram as vagas. Vai haver algo sobrenatural. Vamos ter esse templo lotado, não é mesmo, pastora Meire? Lotado. Tragam suas jarras. O que Deus tem me mostrado é que jarras que estão vindo em cacos vão ser totalmente restauradas e cheias do Espírito Santo de Deus. E sabe o que vai acontecer? Isso vai transbordar sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, e vai haver um movimento para a honra e glória do nome do Senhor. E nós vamos ver coisas como nunca vimos, porque a palavra de Deus nos promete que nesses últimos dias haveria um avivamento. E essa igreja é uma igreja séria. Essa igreja é uma igreja que busca o Senhor. Essa igreja é uma igreja que durante toda a sua história, temos lutas, temos desafios, mas é uma igreja que tem buscado santidade, tem buscado a presença do Senhor, tem se firmado na palavra do Senhor. E sabe o que vai acontecer? Deus vai abençoar. Talvez hoje na sua vida você tenha entrado aqui com preocupações. Talvez as vozes que têm vindo na sua mente têm sido vozes que têm amarrado a sua vida, a sua casa, a sua história. Talvez você esteja aqui e já pensando amanhã nos desafios que vão acontecer. Talvez você esteja aqui e você nem queria estar aqui hoje. Você veio de forma forçada, mas eu quero dizer uma coisa. Não foi seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, ninguém que te forçou, não. Foi o Espírito Santo que te trouxe hoje aqui. Porque Deus quer fazer algo na sua casa. E talvez essas vozes estejam fortes, tomando conta do seu ser, tomando conta da sua vida, te amarrando, te prendendo. Mas olha o que a palavra de Deus diz, lá em Salmos 138, versículo de 3 a 8. Salmos 138, versículo de 3 a 8. Eu vou ler o 3 e depois eu vou dar uma puladinha, ok? O versículo 3 diz assim: quando clamei, tu me respondeste, me deste força e coragem. Deixa eu te falar uma coisa. Você está cansado? Você está abatido? Você está triste? A palavra de Deus está dizendo assim, ó, se você está cansado, se você está triste,
clama ao Senhor, que Ele vai te responder. E Ele vai te dar força, Ele vai te dar coragem. Aí vamos para o versículo 6, diz assim: embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes, e de longe reconhece os arrogantes. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos, estende a tua mão direita e me livras. Sabe os inimigos que têm se levantado sobre a sua vida, sobre a sua casa? O inimigo que muitas vezes vem com palavras de derrota, com palavras de destruição, para destruir o seu casamento, para destruir o relacionamento com seus filhos, para destruir a sua família, para destruir o seu trabalho, para destruir a sua vida em todas as áreas. Estende a tua mão e me livras. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Sabe aquele propósito que a gente falou? Antes mesmo da criação do mundo? O Senhor vai cumprir na sua vida. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Queridos, quando nós clamamos pelo nome do Senhor, deixa eu falar uma coisa, Ele ouve. É simples assim. Quando você clama pelo nome do Senhor, Ele te ouve. Ele te ouve. Eu posso estar numa multidão. Sabe quando a igreja termina aqui? O dia que a igreja está lotada, que termina e fica aquele barulho aqui nesse templo, todo mundo conversando, todo mundo falando. Se o meu filho, se a minha filha gritar aqui, pai, socorro, eu vou saber que é ele. Eu vou saber que é ela. Se você é pai, se você é mãe, você sabe. Pode estar o barulho que for, quando você ouve a voz do seu filho, da sua filha, você sabe que é ele. A mesma coisa, você que é filho. Eu posso estar onde for, se eu ouvir a voz do meu pai, se eu ouvir a voz da minha mãe, eu sei que são eles. Minha mãe, eu ouço, eu sei que é ela pelo barulho do salto alto. Quando ela está andando, eu sei, é minha mãe que está vindo aí. Por quê? Eu conheço a minha mãe, eu conheço o meu pai, eu conheço o meu filho, eu conheço a minha filha. Deus te conhece. Deus te conhece. Quando você clamar, Deus vai te ouvir. João 10, de 27 a 29, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém, fala comigo assim, ninguém as poderá arrancar das minhas mãos. Não, vocês não entenderam. Ninguém poderá arrancar você das mãos do Senhor, porque você é filho dele. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Mas tem um negócio, tem um mistério aqui. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. E elas o quê? Me seguem. João capítulo 5, de 24 a 25. João capítulo 5, de 24 a 25. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, já chegou a hora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Que vozes vocês têm ouvido, igreja? Igreja do Senhor Jesus, abra bem os ouvidos, abram bem os ouvidos. Não basta ouvir a voz de Jesus, é necessário seguir a Jesus. É necessário crer, e aqueles que fizerem,
vão deixar de ter uma vida morna, vão deixar de ter uma vida morta. Sabe essas cadeias que têm segurado vocês até hoje? Sabe essas cadeias que têm me segurado? Vão cair por terra em nome de Jesus. Nós teremos vida, porque é isso que Deus tem para nós, vida e vida em abundância. É a palavra de Deus, não sou eu quem estou falando, irmãos, abram bem os ouvidos, não sou eu quem estou falando aqui, é a palavra de Deus quem está falando. Ei, minhas ovelhas, meus filhos, se vocês ouvirem a minha voz, se vocês me seguirem, vocês vão sair da morte. Isso que está matando a vida de vocês, isso que está matando o casamento de vocês, isso que está matando o relacionamento de pais e filhos, isso que está matando os seus negócios, isso que está matando a sua casa, vai ter vida, porque essas palavras não vão mais dominar a vida de vocês. Jeremias 7, de 22 a 24. Jeremias 7, de 22 a 24. Quando tirei do Egito seus antepassados, nada lhes falei, nem lhes ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios. Meus irmãos, Deus não quer o nosso sacrifício. Deus não quer sacrifício nosso. Deus quer a nossa adoração. Deus quer a minha vida. Deus não quer o meu dinheiro. Não é a oferta, não é o dízimo que vai te salvar. Isso é bênção do cristão. Isso é bênção, isso é promessa de Deus na nossa vida. Mas não é isso que vai te salvar. Não é você vir para a igreja todos os domingos. Não é você estar aqui em todas as programações. Deus não quer o seu sacrifício. Deus quer a sua vida. Deus quer a sua intimidade com Ele. Deus quer o seu relacionamento. Deus quer a sua adoração. Dei-lhes, entretanto, esta ordem: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. Irmãos, isso não significa que nós não vamos ter lutas. Isso não significa que nós não vamos ter batalhas. Isso não significa que nós não vamos ter dificuldade. Mas em tudo que nós fizermos, Deus estará conosco e tudo nos irá bem. Mas eles não ouviram, nem me deram atenção. Antes seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus. Andaram para trás e não para frente. Que vozes você tem escutado? Talvez você esteja se perguntando: como que Deus nos fala hoje? E como podemos saber que Deus está falando comigo? Primeira coisa que nós precisamos ter em mente: Deus sempre fala. Não existe oração sem resposta. Não existe. Deus sempre vai falar. Seja Ele o sim, seja Ele o não, ou seja Ele o silêncio, mas Deus está falando. Não existe oração sem resposta. Primeira coisa que a gente tem que ter. Segunda coisa, Deus fala através do Espírito Santo dEle. Deus fala através da palavra dEle. E Deus muitas vezes usa também pessoas usadas por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para falar nas nossas vidas. Por isso a importância da fé mútua. A importância de estarmos aqui. Muitas vezes vem um testemunho, e aquele testemunho edifica a gente, não é verdade? Aquele testemunho fala pela gente. Muitas vezes a gente está aqui andando, e daqui a pouco vem aquele irmão, cheio da presença do Senhor, e fala assim: Senhor, meu irmão, Deus me falou, como veio o pastor Omar aqui, Deus me falou, assim, assim, assado. Deus usa. Deus usa. Devemos ter cuidado, algumas vezes, porque saber quem é essa pessoa, qual a intimidade que ela tem, e guardar no nosso coração, que Deus vai trazer outras respostas. Eu lembro uma vez que eu estava num acampamento, num retiro de carnaval, aqui da igreja, e era um pastor de fora, que estava ali ministrando, e aquele pastor, ele vinha e ele trazia palavras para as pessoas. E eu
queria uma palavra de Deus para o meu coração. E aí chegou o momento da oração, eu fui, mas tinha tanta gente, irmãos, que eu não conseguia chegar lá onde o homem estava. E eu fiquei lá no cantinho. Era como se fosse um anfiteatro. Aquilo me marcou muito. E eu estava lá no canto e Senhor, eu quero uma palavra, que esse homem venha falar comigo. Que esse homem venha falar comigo, porque eu quero uma palavra. E essa era a minha oração. Irmãos, mas Deus me constrangeu naquele dia. Porque aquele homem não chegou perto de mim. E eu já estava meio triste. Mas daqui a pouco veio uma voz tão doce, que é a voz do Espírito Santo. E falou assim: meu filhinho, eu posso usar até um homem, mas quando eu quiser falar com você, eu venho no seu ouvido e falo. Às vezes a gente fica atrás de homens, querendo uma palavra. Meus irmãos, nós não devemos ficar atrás de homens, nós precisamos estar atrás do Espírito Santo de Deus. Porque Ele fala, Ele é real, Ele é fiel, Ele fala. E Deus sempre terá uma palavra de vida para você. Uma das formas de a gente identificar se a palavra está vindo da parte de Deus é essa. Essa palavra é uma palavra de vida. Essa é uma palavra de edificação. Essa é uma palavra de bênção. Saiba de uma coisa: está vindo de Deus. Porque palavras de maldição não vêm de Deus. Pode até vir uma palavra de correção, de orientação, de reajustes de rota. Mas maldição não. Maldição não. Então, lembre-se, Deus sempre fala. Deus fala através do Espírito Santo, através da palavra, através de irmãos. E Deus sempre terá uma palavra de vida para a sua vida. Como reconhecer que a voz é do Espírito Santo de Deus? 1 Reis, capítulo 19, versículo 9, diz assim: o profeta Elias, ele estava fugindo. Ele estava no meio dentro de uma caverna. E o Senhor virou para ele e falou assim: Elias, vai para fora que eu vou passar. Eu vou passar. E aí, se você olhar lá o texto, vai ver que Elias saiu da caverna e veio um vento muito forte, separando montes. Depois veio terremoto. Depois veio estrondos. Depois veio fogo. E você vai olhar lá no texto que ele fala assim: veio o vento muito forte e um barulho tremendo. Deus não estava lá. Depois veio o terremoto. Deus não estava lá. Depois veio o fogo. Deus não estava lá. Mas de repente veio uma brisa suave. E ali Deus estava. Sabe o que isso significa? A voz do Espírito Santo, ela é doce e ela é suave. A voz do Espírito Santo, ela é doce e é suave. E para que a gente possa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, a gente precisa acalmar nosso espírito. Minha filha fala super baixinho. Você vai falar com ela, ela fala... E às vezes a gente está no shopping e ela... Pai, falei, filha, eu não estou entendendo, fala mais alto. Fala mais alto, filho, eu não consigo te escutar. Às vezes a gente quer ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, mas a gente está tão agitado, tão agoniado, tão correndo para lá, correndo para cá, que a gente não consegue ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Acalma a alma, acalma o coração, aquieta, que você vai começar a ouvir essa voz doce no teu ouvido. O Espírito Santo vai ser revelado através da palavra dele. É quando a gente abre a palavra dele, e a gente, sabe... Naquele momento, vem aquele texto, mas naquela hora, sabe? Você vai ver que Deus vai falar com você. Ou até mesmo um estudo. Você está lá estudando a palavra de Deus, e daqui a pouco você já leu dezenas e dezenas de vezes aquele texto, mas quando você olha para aquele texto, vem o Espírito Santo de Deus e te traz uma revelação nova. É dessa forma que o Espírito Santo de Deus nos fala. Terceiro, a paz interior. A voz do Espírito Santo trará a nós paz.
A paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. A paz que excede todo entendimento. Sabe aquele momento de angústia, aquele momento de ansiedade? Para, vai para o seu quarto, se ajoelha na presença do Senhor, deixa Deus falar, e aquela palavra do Espírito Santo, aquela voz doce e suave, vai trazer a paz que excede todo o entendimento. Sinais e circunstâncias, irmãos. Irmãos, aqui entra a fé mútua. Presta atenção, igreja do Senhor Jesus. Abra bem os seus ouvidos. Haverá um avivamento na nossa igreja. Você precisa estar aqui. Porque Deus está fazendo algo sobrenatural. E aí você vem aqui na igreja e o irmão fala: Deus fez isso comigo. Deus fez isso com a minha casa. Deus fez aquilo. E o que Deus está fazendo na vida do seu irmão começa a edificar a sua vida. Começa a te alegrar, começa a transformar. Deus fez agora na minha casa e o irmão é edificado. Isso é a fé mútua. É todo mundo junto. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, né, pastor Damásio? Penha e alguns irmãos na vigília do ECC. Que bênção! Meus irmãos, pensa num lugar poderoso. Foi tremendo. E aí a gente via os irmãos orando por um casal ali do lado, e aquele espírito invadia a nossa vida. E a gente era edificado com aquilo. E todo mundo chorava na sala. Era uma coisa linda. É o que o Senhor está fazendo no nosso meio, irmãos. Você não pode ficar de fora disso. Ei, homens, vocês precisam estar nos fortes. Ei, mulheres, vocês precisam estar nas escolhidas. Ei, família, vocês precisam estar na Conexão Família. Próxima terça-feira nós vamos ter um culto poderoso aqui. Ministração de pais para filhos, filhos para pais. Ei, pais, vocês precisam trazer seus filhos aqui. Porque haverá um novo tempo na sua casa. Talvez você olhe pelos seus olhos carnais e você fala assim: impossível. Ei, nosso Deus é o Deus do impossível. Vai acontecer algo diferente. Hoje de manhã as crianças, os pretinhos, adolescentes, foram todos ungidos aqui, irmãos. Irmãos, se você não estava aqui de manhã com o seu filho, você perdeu a bênção. Não perdeu não, porque a bênção está na sua casa também. Mas seu filho não foi ungido aqui. Vocês estão entendendo? Que a gente precisa estar junto. Fé mútua. E Deus vai começar a se movimentar no nosso meio. E Deus vai começar a fazer através das circunstâncias no nosso meio. E haverá algo novo. Agora que eu já sei como identificar a voz do Espírito Santo, sei que ela é doce, que ela é suave, sei que eu preciso acalmar meu coração, acalmar minha ansiedade para poder escutar a voz de Deus. Eu sei que eu preciso buscar, ter intimidade com Ele, e Ele vai se revelar. Eu sei que eu posso clamar para Ele, que Ele vai responder, Eu sei que eu preciso estar aqui junto, todo mundo junto, aqui na mesma fé, no mesmo amor, na mesma união, todo mundo junto. Agora que eu já sei identificar a voz do Espírito Santo, como que eu faço para silenciar as outras vozes? Meus irmãos, por muito tempo, algumas vozes do passado me trouxeram dor. Por muito tempo, as vozes do passado me trouxeram angústia, me trouxeram medo, me trouxeram vontade de parar, vontade de desistir. Mas eu louvo a Deus, porque o Senhor é fiel. E tudo o que nós falamos aqui aconteceu. E eu sei que vai acontecer na sua vida. Por isso que eu falei que Jeremias 29:11 fez tanto sentido na minha vida. Eu quero que isso seja sentido na sua vida também. Jeremias 29:11
Diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Aí eu vou continuar agora. Então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim, e eu os ouvirei. Meus irmãos, é tempo de a gente clamar, é tempo de a gente orar, é tempo de a gente buscar o Senhor, é tempo de a gente buscar a presença do Senhor, Ele ouvirá. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Ei, eu me deixarei ser encontrado por vocês. Não é um jogo de esconde-esconde. Sabe quando você tem filho pequeno? Sabe como é que é? Eu brincava isso com meus filhos. Vamos brincar de esconde-esconde. Aí eu ia atrás da cortina e eu deixava a perna de fora, para que eles me encontrassem. É isso. Eu deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e eu os trarei de volta do cativeiro. Ei, irmãos, abram os seus ouvidos. Sabe as palavras que têm segurado a sua vida até hoje? Vão cair por terra em nome de Jesus. Elas não terão mais poder sobre a sua casa, não terão mais poder sobre o seu casamento, não terão mais poder sobre a vida dos seus filhos. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Meus irmãos, é um tempo que Deus está trazendo os seus filhos para a presença dEle. É um tempo onde Deus está trazendo os seus filhos para perto dEle, porque Ele quer encher os vasos, Ele quer encher com um azeite novo, Ele quer encher com uma unção nova, Ele quer encher com um avivamento novo a você e a sua casa. Se vozes têm te empreendido, meus irmãos, ore, clame verdadeiramente a Deus, seja sincero na sua oração. Deus não quer aquela oração de Senhor, como se Ele estivesse tão longe. Não, Ele está aqui, Ele está aqui. Você pode chegar na presença dEle e falar assim: Pai, eu estou triste, Pai, eu estou destruído, Pai, eu estou sofrendo, está doendo. Ele é seu Pai, Ele te ama. Clame a mim e eu te responderei. Busque a Deus, louve. Você está na sua casa, está triste, está doendo, então louve, começa a louvar, meus irmãos, os inimigos fogem. Sabe aquilo que tem travado a sua vida, amarrado a sua vida, de repente vícios, palavras, coisas que tem te segurado, te travado, começa a louvar, começa a orar, Senhor, eu estou aqui, eu preciso de Ti agora, e começa a louvar. Meus irmãos, inunda algo novo dentro de você, as vozes silenciam, se calam diante do Rei poderoso Jesus. Vozes nenhuma tem mais poder sobre a sua vida, elas vão cair, elas vão silenciar, e sabe o que vai acontecer? Você será cheio do Santo Espírito de Deus, e esse Santo Espírito vai inundar aquele lugar, vai inundar a tua casa, vai inundar a vida dos teus filhos, vai inundar a tua empresa, vai inundar onde você estiver. Isso é o verdadeiro avivamento. Apocalipse 3, 20 a 22. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono.
Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus está dizendo hoje na Igreja Batista Ágape de Campinas. Ouça, o Senhor quer entrar na tua casa. O Senhor quer entrar na tua vida. O Senhor quer te dar a vitória. E você vai sentar no trono junto